Luiz Carlos Fontes e Luiz Eduardo Oliva fundaram o jornal A Presença no Colégio Arquidiocesano. Pouco tempo depois, foi fundado em Aracaju o Interact Clube. Os responsáveis pelo Interact eram o médico Carlos Melo e o padre Arnóbio Patrício de Melo. Luiz Carlos e Luiz Eduardo Oliva ingressaram no Interact Clube e levaram o jornal A Presença para o Interact. A Presença passou a ser o jornal do Interact. Algum tempo depois, eles foram para o Colégio Ateneu Sergipense e tiraram o jornal A Presença do Interact e levaram para o Colégio Ateneu. Este é um vídeo de memórias sobre a inquietude desses dois jovens, Luiz Carlos Fontes e Luiz Eduardo Oliva, e sobre este jornal, A Presença, mas no qual aparece com muita força a fundação do Interact Clube em Sergipe. Esse clube ligado ao Rotary Internacional, que reúne os mais jovens, que reúne os adolescentes em torno da ideia do companheirismo, em torno da ideia do dar de si sem pensar em si. Vamos acompanhar este novo depoimento memorialístico do jornalista Luiz Eduardo Oliva. Aí, Luiz Carlos resolve fazer um jornalzinho. O Grêmio precisa ter um jornal. Eu aí fiquei, ele aí, vamos fazer. E o nome? Eu botei um sobrenome bem tradicional, bem outros lá. E se Luiz Carlos me chega com o nome de A Presença. Naquela infância eu não sabia, não, mas na adolescência fazer uma presença era fumar maconha, vamos fazer uma presença. E, não sei se você lembra da gíria, fazer uma presença. E ele, Luiz Carlos Fontes, então veio para fazer esse jornal A Presença. Esse jornal A Presença, que eu tenho todos os números, mas não tão fáceis, por isso que eu não trago aí, mas um dia eu posso te mostrar. Esse jornal A Presença, o nome é dado por Silvério Fontes. Silvério é quem sugere o nome A Presença. Porque no passado, no momento do jornalismo brasileiro, teve um jornal chamado A Presença. Não sei se em Sergipe onde era. Eu achava estranho A Presença, sabe? A Presença. Mas o que é fato é que a gente cria A Presença. E como é que começa A Presença? Eu escrevo A Presença com Luiz Carlos em papel pautado. Como é que a gente faz? A gente pegava os papéis pautados, repare bem o que a gente fazia, porque era uma forma, a gente queria dinheiro para o Grêmio. Como é que a gente descobre dinheiro para o Grêmio? Primeiro, a gente pegava os saputis que caíam até os verdes do Colégio Arquidiocesano, ali da Praça Camerino, e, por que razão, enterrava num saco. Quando abria, eles estavam amadurecidos. A gente fazia uma banquinha para vender. A gente precisava arrecadar o dinheiro para o Grêmio. Não me lembro se era para comprar um fardamento, que tinha um time de futebol, a ideia era essa. E A Presença, a gente fazia o seguinte, imitando o jornal, tinha horóscopo, tinha não sei o quê. Ele era escrito à mão, com a minha letra ruim, péssima, com a letra de Luiz Carlos, parece que Dona Elza também escrevia, e fazia colagens. Creme dental Colinos, a gente recortava e pregava. E montava um jornal no papel pautado, com 4 folhas, com 6, às vezes era 8 folhas. Era um papel pautado, já é 4, ele é no estilo tabloide, com mais 2 que a gente conseguia grampear ou tal, mas era a princípio 2, a gente fazia. Pronto A Presença dele, número 1, a gente fazia o seguinte, A Presença, ele circulava no mesmo número, voltando à idade média dos livros dos copistas, ele circulava nas casas e as famílias pagavam
para ter uma presença circulando. Então, ele ficava lá em casa. Se ele ficasse um dia, era 20 centavos, sei lá quanto é que era, não sei quanto. E a gente ia para os pais da gente para ele pagar. E o pai não ia negar a pagar. Então, na casa de Silvério, na casa de sei quem, na casa de sei quem. Quando esse jornal chegava de volta para a gente, ele já estava bem manipuladozinho. A gente ficava. E Luiz Carlos guardou todos eles. Uma época eu peguei, Luiz Carlos me entregou, está guardado comigo, e eu quero preservar isso. Então, a presença começa aí. Quando a presença vai evoluindo, e aí por que a presença é importante? Ele começa assim, até que adiante, já mais esperto, a gente descobre o stencil. E a gente passa a fazer o jornal A Presença no stencil, aonde figuras eram desenhadas com estilete. Não sei se você lembra, quando você queria desenhar, você tinha que saber desenhar para não rasgar o stencil. Você botava, eu desenhava no stencil. A gente desenhava, certo? Depois disso, a gente começou, por conta do Luiz Carlos, repare bem, a gente vai evoluindo, e em 1989, eu aos 13 ou 14 anos, 13 anos eu não tinha, 89, não, 1968 ou 69, não me lembro, eu tinha 13 ou 14 anos, a gente cria o Interact Clube de Aracaju, por um movimento do Rotary, que designou 2 pessoas para cuidar dos Interacts. Carlos Melo, pai de Carlos Magalhães, e Arnóbio Patrício de Melo, o nosso padre, para cuidar do outro Interact. Dr. Carlos Melo se preocupou mais em criar um Interact no Colégio Jackson de Figueiredo, com Judite e Benedito. E padre Arnóbio, com filhos de paroquianos, criou o Interact, que participou inicialmente eu, Luiz Carlos Fontes, Tadeu Leite, que hoje mora na Paraíba, Marcílio de Siqueira Pinto, o irmão de Marcílio, que suicidou, Mário, Elífio Pedrosa da Rocha Neto, que foi o primeiro presidente, parece-me que, não sei se César Baceira do primeiro momento, enfim, e desses, então ele criou esse Interact. O outro Interact, eu me lembrei de 2 pessoas, é o Carlos Cruz e Adilson Menezes, que foi do Rotary, que morreu, do armazém lá do mercado, casado com Márcia. Bom, Márcia Veneno. Bom, nesse Interact, a gente traz a presença para ser o órgão de Luiz Carlos, a mente de Luiz Carlos. Ele pega e sugere que a presença seja o órgão do Interact, para não morrer. A essa altura, a presença, que era o jornal do arquidiocesano, aonde o próprio padre Carvalho permitiu que a gente utilizasse o coro da igreja, aonde a gente construiu aquela rádio pirata que eu já contei a você, como transmissor feito por Antônio Curumba eu acho que ele estudava na escola técnica, aprendeu a fazer o transmissor, e tinha um raio de uns 500 metros. Bom, o meu jornalismo nasce com rádio, né, com as 2 coisas. E a essa altura, eu desenhava, por exemplo, no stencil, a construção do novo prédio do Arquidiocesano, quando a gente estava saindo de lá para o prédio que ficou, que depois hoje não vê, era um prédio bonito, com feições lá atrás, ali na vila, na Dom Zé Tomás, na rua Dom Zé Tomás, perto da Vila Cristina. Então, eu desenhava aqui. Luiz Carlos aí leva para a cabeça do Luiz Carlos. Ele começa, eu sou o parceiro dele, mas o parceiro fiel. Eu sempre tive sorte nas minhas parcerias. Tenho uns 4 parceiros, assim, ou 5, que foram extremamente importantes. Começa com Luiz Carlos, Jorge Lins é outro, dentro do ponto de vista da minha atividade intelectual. Nestor, razoavelmente, Paulo Lobo na cultura, Jocelino também, Menezes. Enfim, há uma série de parcerias. Por isso que eu fiquei com um defeito muito grande. Eu só conseguia realizar bem na parceria. Você um tempo também. Então, são essas parcerias que me ajudaram muito nas coisas. Eu acho que eu precisava de um alter ego, uma coisa dessa qualquer. O que é fato é que Luiz Carlos leva também para Padre Arnóbio. Quando ele leva lá para o Interact, Padre Arnóbio morava na rua Vila Cristina, esquina com a Avenida Augusto Mainá, em frente a uma antiga padaria que tinha ali se situe na Avenida Augusto Mainá, com a Vila Cristina, que dá para frente do Batistão, para a entrada do Batistão, na esquina ali do Augusto Mainá, tem uma padaria famosa,
Aquele cara do que era o panificador era, inclusive, o coisa ali na esquina mesmo, perto onde o Romualdo morava. E ali na outra esquina tinha uma senhora solteira, velha, que aceitou ter morando com ela o padre Arnaldo. O padre Arnaldo tinha o quarto dele e ocupou a primeira sala dela como gabinete. E no gabinete ele tinha um mimeógrafo álcool. E a gente partiu por quê? Porque o mimeógrafo álcool era melhor. Porque o mimeógrafo álcool, embora a qualidade de impressão fosse pior, permitia o desenho. E você desenhava, porque o mimeógrafo álcool, você faz um papel, tem o carbono do outro lado, e ele vira uma impressão fria. Quando você tira, que você bota na máquina, é o mesmo estilo da offset. Quando você passa, o álcool passa, o que imprime no papel é o álcool. O próprio álcool é quem que faz criar a tinta a partir dali. Ele cria a tinta e a tinta fica. Depois, Luiz Carlos descobre o estêncil eletrônico. O estêncil eletrônico já era um estêncil que permitia a foto. Mas antes disso, antes do estêncil eletrônico, nós já evoluímos e a gente fazia o seguinte: você ia fazer no jornal a presença. Aí a presença já começa a circular entre os estudantes. A presença sai daquela circulação meramente do papel pautado para circular maior. Já passa a ser o jornal do arquidiocesano. Depois ele vai para além do arquidiocesano. Ele vai para atender o sergipense também, para todos. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student.